Bom dia! Um dia lindo, maravilhoso, incrível na presença de Deus. Hoje estamos no dia 37 do projeto Bíblia para Iniciantes. Estamos aqui no capítulo 17 do livro de Mateus, o primeiro livro que nós escolhemos para esse desafio maravilhoso de ler a Bíblia inteira, de entender a Bíblia inteira. E está sendo incrível, está sendo maravilhoso, muitos feedbacks maravilhosos. Espero que esteja sendo bom para você também, assim como está sendo para mim. E no capítulo 17, já o primeiro versículo, ele vem muito ligado ao último versículo do capítulo 16. O último versículo do capítulo 16, o versículo 28, diz: Em verdade vos digo que alguns há dos que se encontram aqui que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então aqui ele estava falando para os discípulos e ele falou que alguns ali havia que estariam com ele no, no, no reino, no seu reino, né? E eu creio muito fortemente que ele estava se referindo a essa questão da transfiguração que Jesus estaria passando aqui, né? E o contexto que isso ocorre é um contexto onde Jesus tinha recentemente começado a predizer a sua morte, né? Ele já estava falando da sua morte, da sua ressurreição também, mas é, com certeza existia ali um ambiente de apreensão. O próprio Pedro, que era um cara que era intrépido, que estava sempre com Jesus, né, que dizia que estava 100% com ele, que nunca iria o abandonar, o próprio Pedro não estava entendendo muito bem aquilo, né? Pedro estava dizendo que aquilo não ia acontecer, que Jesus tinha de ter compaixão dele mesmo e que não sei o quê, e na verdade era um medo, né? O medo de não ter mais aquele aquele grande líder andando lado a lado. Com certeza Pedro queria ficar para sempre ali com Jesus, participando, vendo, testemunhando essas curas, esses milagres, essa sabedoria, esses ensinamentos. Quem não queria, né? Quem não queria estar do lado de Jesus, assim como Pedro teve esse privilégio? E Pedro era, juntamente com Tiago e João, as três pessoas mais próximas de Jesus, né? Eles estiveram no testemunharam a ressurreição da filha de Jairo. Foram esses três, Pedro, Tiago e João, que foram convidados por Jesus para entrarem no quarto com Jairo, a mãe daquela menina, e testemunharam aquela ressurreição. E aqui, mais uma vez, eles foram convidados por Jesus, né, para ter essa experiência incrível, que foi ver Jesus transfigurado. É como se fosse ali uma amostra do reino de Deus, do reino do Filho do Homem. Então ali estava dizendo, 6 dias depois de Jesus ter predito a sua morte, 6 dias depois disso, levou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Uau! Imagina essa imagem. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Imagina a situação, a cena. Jesus
dessa forma, resplandecendo. E aqui não diz que os outros estavam da mesma forma. Estava Jesus resplandecendo como o sol, e as vestes brancas como a luz, e Moisés e Elias, normalmente, né? Normal, falando ali com ele. Então disse Pedro a Jesus, sempre Pedro, né? Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e a outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Uau, que cena, gente. Imagina a cena. Jesus, Moisés, Elias estavam envolvidos numa nuvem luminosa. E eis que vindo dessa nuvem uma voz dizendo: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Essa voz já tinha sido ouvida lá quando Jesus foi batizado por João Batista, uma voz que veio do alto dizendo: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. E aqui, além dessa frase, Deus complementa: A ele ouvi. A ele ouvi. E qual é a mensagem de Deus nessa hora? Qual é a mensagem de Jesus nessa hora? Todos nós temos um propósito. Moisés, Elias já tinham vindo e já tinham cumprido o seu propósito. Moisés foi aquele que trouxe a lei, libertou o povo da escravidão do Egito, guiou o povo do Egito até a terra prometida, Canaã. Um nome importantíssimo do Antigo Testamento. Assim, tão importante quanto Moisés foi Elias. Elias foi o representante de todos os profetas do Antigo Testamento, talvez o maior de todos os profetas do Antigo Testamento, foi precursor de João Batista. E Jesus e Deus está falando ali: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. A Ele, somente a Ele ouvi. Dê ouvidos a Jesus. Por mais que tenham passado pessoas pela Bíblia, pelo Antigo Testamento, por mais que as pessoas tiveram um grande papel. Moisés teve um grande papel. Elias teve um grande papel. Só que existe uma pessoa que devemos ouvir e estar ouvindo constantemente, porque ele não morreu. Ainda nos dias de hoje, ele fala a mim e a você. E Deus está falando não só para Pedro, Tiago e João, ele está falando para mim e para você. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Que nós possamos ouvir a Jesus, que nós possamos ter essa sensibilidade de ouvir a Jesus. Jesus, ele está vivo. Ele é o nome acima de todo nome. E aqui eu vejo Jesus com a sabedoria de um grande líder, o maior líder que já passou pela terra, em carne e osso, o maior líder. E ele tinha ali os 12, mas dentre esses 12, ele tinha esses 3 que ele fortalecia mais. E ele sabia que uma hora ou outra, dentro dos 12, alguém poderia ter a sua fé enfraquecida, como Tomé, que tinha que ver para crer, como o próprio Judas, que traiu Jesus e o entregou.
e depois acabou tirando sua própria vida. Eram pessoas, e com certeza Pedro, Tiago e João, estando ali mais próximos, eles poderiam ser o núcleo desse discipulado, o núcleo desses 12, e poderiam ser aqueles que estariam mais fortes. E ali Jesus está fortalecendo a fé desses três, tirando o medo. Eles estavam ali, talvez ainda com um sentimento de medo tomando conta deles. E Jesus estava ali justamente mostrando algo sobrenatural. Não era mais natural, era sobrenatural o que Jesus estava mostrando ali. E ouvindo os discípulos essa voz, caíram de bruços, tomados de grande medo. Olha só, mais uma vez esse sentimento, um sentimento de medo, eles ficaram com medo. Sabe o que acontece quando eu, você, temos medo? Acontece o que Jesus vai fazer agora, no próximo versículo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Você pode ter certeza que no dia que você tiver muito medo, Jesus está do seu ladinho, pronto para te tocar e pronto para dizer para você: levanta, não temas, vai, acredita, eu tô com você, eu tô com você. E eles, levantando os olhos, a ninguém mais viram, senão Jesus. Não tinha mais Moisés, não tinha mais Elias, não tinha mais ninguém, a não ser Jesus. Jesus nunca vai nos abandonar, nunca. Ele diz: estarei convosco todos os dias. Todos os dias foi a última mensagem de Jesus. A última mensagem de Jesus. Uau, no capítulo 28 de Mateus, ele fala justamente isso. Eis que estou convosco todos, todos os dias. Amém? Ele quer tirar o nosso medo. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão. Foi uma visão. Isso que eles tiveram foi uma linda visão. Até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Não conte. Ou seja, só comece a contar depois da ressuscitação de Jesus dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Jesus continua falando da sua morte. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista, que Elias era uma representação de João Batista. Assim como Elias, profeta, o representante dos profetas lá atrás, predisse tantas e tantas coisas, assim João Batista também faria o mesmo, predizendo o maior fato da história da humanidade, preparando para o maior fato da história da humanidade, que foi o quê? A vinda de Jesus Cristo em carne e osso para nos salvar, para nos libertar, para nos curar. E é isso. E é isso. Jesus está o tempo todo ao nosso lado. Enquanto a gente está com medo, enquanto a gente pode estar caído de bruços,
tomados de medo, enquanto nós possamos estar prostrados, desanimados, abalados. Acredita, gente, não é uma festinha, não é uma bebida, não é uma companhia legal de um amigo que vai fazer o nosso medo ir embora, que vai fazer a nossa tristeza ir embora. Não, é Jesus, é Jesus. Acredite, gente, acredite. Jesus, só Jesus tem esse poder de tirar todo o medo do nosso coração e de nos fazer levantarmos e com coragem cumprir o nosso propósito, assim como Moisés cumpriu, assim como Elias cumpriu, assim como João Batista cumpriu. Que eu e você possamos também cumprir o nosso propósito. Nós temos um propósito grandioso. Levanta, amigo, levanta, não tema. Acredita que Jesus está comigo, com você. Estamos juntos nesse projeto maravilhoso de levar o amor, de levar uma vida abundante, que foi a mensagem de Jesus. Jesus veio para que nós tenhamos uma vida e uma vida em abundância. Amém? Gente, um beijo no coração. Amanhã continuamos nesse projeto maravilhoso. Compartilha a palavra, compartilha essa semente. Lembra da parábola do semeador, onde o semeador semeava, semeava, semeava. Então, a palavra é a semente. Semeie a palavra. Leve, compartilhe esse projeto a todas as pessoas que você tiver oportunidade, sem prejulgamento, porque Jesus não nos prejulga. Jesus não faz acepção de pessoas. Então compartilha e que a palavra faça cumprir o propósito dela. Amém? Um beijo no coração, um dia incrível, maravilhoso, sem medo, com coragem, levanta e cumpre o seu propósito. Beijo no coração. Beijo no coração.